mesmo ano de proclamação da Lei Áurea, em 1888, um grupo de imigrantes britânicos e comerciários brasileiros se reuniu para discutir e para fundar um lugar de cunho social e esportivo que veio a se tornar o São Paulo Atlético Clube. Aqui jogava-se de tudo: cricket, rugby, squash e muitos outros esportes. 6 anos depois da fundação do clube, Charles Miller, um dos sócios, voltou da Inglaterra trazendo uma bola e 2 livros com regras sobre o futebol. E assim ele se tornou o pai do futebol no Brasil. Entre tantas peças de valor inestimável, está a carta datilografada, onde ele conta, entre outras coisas, que quando chegou ao Brasil, em 1897, o futebol era desconhecido por completo em São Paulo, bem como, provavelmente, em todo o país. Na outra carta, já digitada devido à dificuldade de leitura da original, Charles Miller escreve a sua escola na Inglaterra. Diz que a aparência dos habitantes de São Paulo era, em sua maioria, europeia, sobretudo italiana. Outra peça de grande importância é a taça do Tricampeonato Paulista, conquistado pelo clube, tendo Charles Miller como jogador. Ele era praticamente um Pelé, um Neymar da época, colocando o São Paulo Atlético Clube no topo dos anos de 1902, 2003 e 1904. Na parede, fotos de sua infância em família, da juventude com o time que ajudou a criar e já adulto, exibindo o famoso bigode. Charles Miller era paulistano, filho de um inglês que veio ao Brasil trabalhar na construção de ferrovias. O memorial não é apenas a realização de um sonho, mas uma homenagem ao cumprimento do dever de um cidadão que, aos 20 anos de idade, mal sabia que sua intenção de trazer novos hábitos transformaria a história de um país. Então, os ingleses, quando eles vieram para o Brasil criar para trabalhar na ferrovia, né? Foi aí que eles fundaram o clube e então o nosso clube tornou-se referência para os ingleses no Brasil. O Memorial SPAC Charles Miller, ele conta praticamente a história do futebol no Brasil, que foi onde começou o futebol aqui no Brasil, o campo era aqui. Charles Miller era sócio do clube e foi ele que trouxe a primeira bola com as regras, né, do futebol para o Brasil. O Charles Miller era um grande interessado em esportes de modo geral, mas ele jogava muito bem tênis também, squash e rugby, né? E o nosso clube ele também é forte nesses 2 esportes, tanto squash quanto rugby, né? E o respeito é mútuo. Não apenas a rainha presta homenagem ao São Paulo Atlético Clube, mas o clube também tem espaço dedicado a ela. No coração, nas paredes e em um pub inglês, montado para entreter os sócios do São Paulo Atlético Clube, que desempenhou um papel pioneiro e fundamental para o desenvolvimento do futebol no Brasil. Nesta sala, resgata-se a história e a dedicação dos pioneiros dos esportes praticados ao ar livre, de forma recreativa, amadora, mas que serviu como base para o profissionalismo dos dias de hoje.